Na parte que estudaremos a seguir, vamos tratar de um assunto bem desagradável: a falsa doutrina. Como erva daninha num jardim, a falsa doutrina cresce de inúmeras maneiras. Com frequência, toma a forma de adendos ou acréscimos à palavra de Deus. Por exemplo, Jesus disse sobre os fariseus em Mateus 15:9. Não adianta nada me adorarem, pois ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Outras vezes, as pessoas ensinam falsas doutrinas, subtraindo algo da palavra de Deus. Frequentemente fazem isso porque o que Deus diz não é mais popular ou não está na moda. Por exemplo, a condenação de Deus do homossexualismo ou do aborto. Em outros momentos, a falsa doutrina resulta quando algumas partes da palavra de Deus são distorcidas para ajustarem-se a ideias preconceituosas. O procedimento correto é permitir que a Escritura fale e interprete a si mesma. Como 2 Pedro 1:20 diz: Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém da particular elucidação. finalmente, a hipocrisia equivale à falsa doutrina. Quando uma pessoa ou o corpo de uma igreja proclama que acredita numa coisa, mas visivelmente pratica outra, esta pessoa ou esta igreja dificilmente defende a verdade de Deus. Simplesmente devemos entender que Deus é cioso da sua palavra. Ele não vai tolerar falsa doutrina em qualquer forma que se apresente. Quando vocês lerem o Antigo e o Novo Testamento, vocês chegarão a essa conclusão por sua própria conta. Deus diz: Também sou contra esses profetas, os quais podemos hoje chamar de pregadores, que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Deus não precisa de pregadores que mudam a sua palavra a fim de servirem às suas próprias ideias. Deus diz em 1 Pedro 4:11: Quem anuncia, anuncie a palavra de Deus. Aqueles que ensinam na igreja têm a responsabilidade de ensinar o que Deus disse, nem mais nem menos, sem tirar nem pôr. E Deus quer que ensinemos, assim como Jesus disse pouco antes de sua ascensão, todas as coisas que ele determinou, não apenas aquilo que as pessoas, por acaso, gostam ou concordam. E é por isso que ele disse aos seus primeiros discípulos e também para nós: Se vocês obedecerem às minhas palavras, serão de fato meus seguidores. lembrem-se, é a palavra de Deus que nos traz a boa nova sobre a nossa salvação em Jesus Cristo. Assim sendo, nós, cheios de alegria e extremamente gratos, nos submetemos a ela em tudo o que nos diz. Nós, com todo zelo, ouvimos a palavra assim como foi dita para nós, e deixamos que ela se interprete a si mesma, isto é, nós deixamos que as partes que são de fácil compreensão ajudem-nos a entender as partes que consideramos mais difíceis. Quando nós nos aproximamos da Bíblia desta maneira, nós descobrimos que não é um livro obscuro e misterioso e que apenas os iniciados em teologia podem entender. Também não é tão hermética que possibilite milhares de interpretações diferentes, deixando que cada leitor escolha aquela de que mais gosta. Em vez disso, nós descobrimos que seus ensinamentos são claros e nos surpreendemos concordando com outros cristãos que deixam a Escritura interpretar a Escritura, assim como nós. Nós, com alegria, nos juntamos a esses cristãos para orar, estudar e adorar, como escreveu o apóstolo João. Assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Infelizmente, nós encontramos muito poucas igrejas que fazem esse tipo de abordagem da Bíblia. A falsa doutrina está irrompendo no meio de igrejas visíveis. É por esse motivo que precisamos estudar o que Jesus quer que façamos a respeito daqueles que ensinam, praticam ou toleram uma doutrina falsa. Primeiramente, Jesus disse em Mateus 7,15:
Cuidado com os falsos profetas. Com referência a esses falsos profetas, nós somos advertidos em Romanos 16, 17. Tomem cuidado com os que provocam divisões, atrapalham os outros na fé e vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se deles. Notem bem, Deus não nos diz que devemos julgar se essas pessoas que frequentam igrejas que ensinam ou toleram falsas doutrinas são realmente cristãs. Deus é quem deve decidir, pois só Ele pode ver se essas pessoas possuem fé nos seus corações. E a mensagem do Evangelho pode criar fé no coração de alguém, mesmo quando uma falsa doutrina é proclamada junto da verdadeira. Com certeza, desejamos que isso esteja acontecendo nessas igrejas. E, é claro, nós devemos demonstrar um amor cristão em relação aos seus membros. Nós não devemos insultá-los ou feri-los, ou nos considerarmos superiores a eles. Entretanto, nós não devemos agir de forma a que tenham a impressão de que concordamos com a sua crença e ensinamentos, ou ainda, que não consideramos a sua doutrina falsa um assunto muito sério. A falsa doutrina é como um câncer. E embora algum médico possa lhes dizer que um pequeno câncer não vai lhes fazer mal, nós também sabemos que um pequeno câncer raramente permanece pequeno, mas se multiplica e se espalha pelo corpo inteiro. Assim é uma falsa doutrina. Em Gálatas 5:9, Paulo compara a falsa doutrina com um fermento. Como o fermento se multiplica muito rápido, é preciso somente uma pequena porção para resultar numa grande quantidade de massa. E depois que está misturado à massa, é impossível retirá-lo. Assim é a natureza da falsa doutrina. Mas é difícil pôr em prática a exigência de Deus para evitar a doutrina falsa. Quando vocês disserem às pessoas que levam a sério essa exigência divina, muitas vezes elas concordarão com vocês. Mas ao perceberem o que isso significa na vida de vocês, por exemplo, que vocês não querem orar ou adorar com elas, estejam preparados para uma argumentação. Quando vocês adotarem uma atitude como essa, serão chamados de exigentes, de pouco cooperativos ou de judiciosos. Títulos como esses ferem, não são gentis, e ninguém gosta de ser criticado por pessoas. Porém, quando os cristãos são acusados por esses nomes, eles lembram-se das palavras de Jesus. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Ao assumirmos uma posição a favor da verdade de Deus, nós poderemos contar com a aprovação divina. Isso é mais importante do que aquilo que outras pessoas pensam. Indo mais além, vamos falar agora da relação prática entre falsa doutrina e oração. Deus quer e até exige que oremos, mas Ele não quer que adoremos ou oremos com aqueles que sabidamente ensinam, pregam, creem ou até mesmo apenas toleram erros contra sua palavra. Rezar junto com essas pessoas dificilmente seria considerado que estamos nos afastando delas, como Deus, nas palavras de Paulo, disse que deveríamos fazer. E, infelizmente, muitos membros de igrejas não sabem o que suas igrejas ensinam. Muitos que sabem disso, ainda assim não entendem que Deus espera que eles larguem uma igreja que ensina uma doutrina falsa. Essas pessoas não entenderão a recusa de vocês de orar ou adorar com elas. É claro que devemos ser tão sensíveis quanto possível a respeito desse tema. Se, por exemplo, formos convidados para assistir a um casamento numa igreja, onde a falsa doutrina é ensinada, nós podemos ir e ouvir com respeito o serviço religioso. Nós, com certeza, não vamos querer fazer qualquer coisa para interrompê-lo. Mas não nos juntaremos ao culto dessa congregação. Nós não participaremos da ceia do Senhor ali. Nós não faremos nada que possa dar a impressão que desculpamos seu erro ou que não nos incomoda. Orar em escolas apresenta um problema similar.
Pode parecer uma coisa boa ter escolares que começam o seu dia com uma oração, até que perguntemos se todos aqueles que rezam estão de acordo um com o outro sobre os ensinamentos da Bíblia. Se não estiverem, sua oração não é agradável a Deus, e ensinaremos às nossas crianças que devem mostrar respeito, mas não devem participar. O mesmo acontece com as orações nos encontros do Lions Club ou das cerimônias do Rotary. Essas preces são erradas. Essa prática dá a ideia de que qualquer pessoa pode acreditar no que quiser, sem levar em consideração o que diz a Escritura e que uma certa dose de doutrina falsa não é nada tão sério que impeça essas pessoas de rezarem juntas. Fazer oposição à oração pública como nós fazemos, frequentemente não fará de vocês pessoas muito populares. E é por isso que dissemos antes que as pessoas não se importam se vocês se opõem à falsa doutrina, desde que vocês não pratiquem o que vocês pregam. Mas, repetindo, nós, cristãos, estamos mais preocupados com o que Jesus pensa do que com o que as outras pessoas possam pensar. Ele disse: Se vocês obedecerem às minhas palavras, serão de fato meus seguidores. Possa ele guardar-nos fiéis aos seus ensinamentos até o verdadeiro fim. Vamos agora aos exercícios de revisão e reforço.